7h49, Wellington. No ranking de eficiência dos municípios que entregam mais serviços básicos à população, usando o menor volume de recursos financeiros, Uberaba foi considerada ineficiente na aplicação da receita. Pois é, quem pode nos explicar isso melhor é até o economista Marco Antônio Nogueira, que já está na linha com a gente. Que faz muitas análises aqui para nós, né, e já está na linha, porque não se pode dizer que é um ranking qualquer. É um ranking publicado pela Folha de São Paulo, de um estudo encomendado por ela, né? Então o Marco vai nos explicar isso aí. Bom dia, Marco. Olá, bom dia. Tudo bem, Marco? Tirando o calor de alguns números não tão bons, sim. Mas é isso mesmo, precisa ser otimista. Tirando as coisas ruins, o resto está tudo bom. Exatamente. Bom dia, Marco Antônio. Olá, bom dia. Qual a análise que você faz da nossa posição nesse ranking da eficiência? Estamos ineficientes mesmo? Então, é a teoria... Oi? Estamos te ouvindo. Estamos ouvindo. É a teoria do copo, né? Da taça de vinho meia cheia pela metade, né? Os otimistas poderão dizer, olha, atingimos metade. E os pessimistas, o contrário. Poderia, sem dúvida alguma, ser melhor esse ranking. Lembrando que isso é uma continuidade, né? Você não pode afirmar que em 2024 esse é o número, porque esse número é a consequência de investimentos na área de saúde, saneamento e educação. Pela receita per capita de Uberaba, que beira R$6.000, maior que a receita per capita de Uberlândia, tem gente ficando nós poderíamos com a minha parte, estar viu? num nível melhor. Tem gente ficando com a minha parte, viu, Marco? Não entendi. Tem gente ficando com a minha parte dessa... Da renda per da capita? renda per capita. Na verdade, a receita per capita. Ah, sim, ainda bem que não Aquilo que o município, por exemplo, de Uberaba teve de receita em 2022, que foram R$2 bilhões, incluindo as transferências, né? A cidade tem uma posição de receita per capita muito interessante, que chega a ser 26% maior do que a receita de Botucatu, a primeira do ranking. E melhor que a de Uberlândia também, né? Melhor que de Uberlândia. Só que Uberlândia, em alguns dos itens, é um pouco mais eficiente. Lembrando também que do total de receita do município, Uberlândia tem 57% derivado de transferências e Uberaba 54% da receita também vem de transferências. Quanto que é de Uberlândia, Marco? Uberlândia, o total de receitas de Uberlândia em 2022 foi de R$3,5 bilhões. Então, mas quantos são de transferência? 57%. Então, ou seja, Uberlândia depende um pouquinho mais de transferência ou recebe mais transferência do que nós. Perfeito. Em função do SPM, né, do ICMS, da distribuição do IPI, etc. Mas um detalhe, no ranking final, a ineficiência, o índice, né, vamos dizer, de ineficiência do Uberlândia é pior que o do Uberaba. Sim. Só que a posição de Uberlândia no ranking é muito melhor do que a nossa, né? Uberlândia está aí em 380, Uberaba em 690, no ranking nacional. Exato. Em função de itens da área da educação, por exemplo, no indicador, 100% das crianças em Uberlândia de 4 a 5 anos estão na escola e 47% em creches. Uberaba, 94% estão em escolas, as crianças de 4 a 5 anos, e 40% em creches, quer dizer, é menor. Um outro detalhe é a questão de médico por habitante. Uberlândia tem um pouquinho mais. E na questão do saneamento, Uberlândia tem itens como coleta, atendimento de água, cobertura de esgoto, um pouco maior do que Uberaba. Mas um detalhe interessante, lembrando, mesmo tendo uma receita per capita
menor que Uberaba, Uberlândia consegue fazer um pouco mais. Daí a posição dela no ranking da Folha. Porque aqui se mede a eficiência do gasto de recursos públicos, não é isso? Quem aplica melhor, né? Isso. O ranking, e ele é muito interessante nesse aspecto, ele vai colocar o seguinte: vamos pegar o exemplo do primeiro colocado, Botucatu, uma cidade do interior de São Paulo, 145 mil habitantes. A receita per capita de Botucatu é algo em torno de R$ 4.700. Quer dizer, menor do que os 5.900 de Uberaba, 5.800 de Uberaba. Ponto. Só que Botucatu, mesmo tendo uma receita menor, tem uma cobertura vacinal maior, tem creches, o saneamento, etc. e tal. Então, o que vale para o ranking é, mesmo tendo uma receita menor, eu consigo fazer mais. Quanto mais você consegue fazer com uma receita menor, melhor a posição do ranking. Eu não entendi nesse ranking, foi o seguinte, viu, Marco? No geral, diz aqui em determinado local do ranking que a posição de Uberaba é no meio da tabela, aí entre 5.276 municípios pesquisados, não é? Mas depois tem aquela história do ranking nacional em que Uberaba aparece em 690. O que há de diferente nisso aqui? O ranking nacional que eles colocam, né, é a somatória de todos esses itens, saúde, saneamento, educação, mais o ranking da eficiência. Certo. Então, quando você junta todos esses dados, e aí vem todo o conceito de parametrização estatística, sai esse posicionamento. Então, você tem o posicionamento individual pelos itens, saúde, educação, saneamento, e você tem o geral, né? E nesse geral, quando você começa a fazer estatisticamente comparações, chega-se nessa posição 690, é isso? Isso, 690. Que é uma posição, diga-se de passagem, se a gente analisar o universo de 5.276 municípios, é uma posição muito interessante, mas de novo, né, taça de vinho, copo de vinho nem cheio, daria para fazer um pouco mais. Sim, é aquela história, né, de a gente se comparar com os piores, né? Não dá para querer se comparar com o time da 4ª divisão. Você tem que pensar na Champions League. Por aí. Agora, eu não sei se você já viu a questão do orçamento de Uberaba, despesa, receita, em relação à receita acumulada até agora, julho, não é? Com as despesas empenhadas. Nós estamos aí com um déficit de 70 milhões, um pouco mais, não é? Como é que você analisa isso, Marco? Dá tempo de Uberaba se recuperar, a prefeitura se recuperar até o fim do ano? Olha, está faltando aí para terminar o ano, né, a prestação de conta pouco tempo. Existem duas formas. Você economizar no papel higiênico, no copinho, né, reduzindo as despesas operacionais, e a outra esperar um repasse maior na ideia de que a economia está crescendo, né? Perfeito. Como Uberaba, 54% da sua receita vem de transferência, e a gente está vendo o PIB nominal crescer, então é possível, né, não é inimaginável atingir o zero, ou reduzir drasticamente. Agora, uma questão interessante que tangencia isso que eu estou falando, Wellington, é a seguinte: nesse mesmo ranking, há uma correlação entre quantidade de funcionários e a sua colocação no item, seu posicionamento no ranking. Ah, e então, como é que está esse item? Não entendi. E como é que estamos nesse item? Então, o sistema, ele não está aberto ainda de forma individual, completamente, as tabelas, né? Sim. Mas, de uma maneira geral, municípios que possuem uma grande quantidade de funcionários, né? E eu fiquei espantado que no Brasil existem 6,5 milhões de funcionários em prefeituras. Se a gente pegar 5.500 municípios, fazer a conta.
né? Sim. E o que acontece? Quando você tem uma quantidade de funcionários e você tem fundo de previdência, a situação é complicada, porque sobra menos dinheiro para os 3 itens: saúde, saneamento e educação. Por que sobra menos dinheiro? Porque eu tenho que pagar o funcionalismo, né? E a lei de responsabilidade fiscal coloca que 54% das despesas correntes é que você pode gastar com funcionalismo, folha de pagamento. Então, no nosso caso, nós estamos em 44. É um número que eu vi há algum tempo, deve permanecer. Sim. Só que você tem na outra ponta crescente a questão dos inativos, né, do Fundo de Previdência Municipal. Correto. Então, o estudo, assim, de uma maneira ampla, a nível Brasil, coloca essa questão, né? Tanto é que Botucatu, com 2.700 funcionários, né, na prefeitura, é o dado que existe, ele consegue também uma melhor colocação porque ele não tem uma folha de pagamento tão alta. Aí ele consegue distribuir recursos entre as 3 grandes áreas. No caso da Previdência, na sua opinião, enquanto economista, observador de receitas dos municípios, dos estados e até da União, o que seria ideal para as prefeituras? Voltarem para a Previdência Social? Sim. O ideal seria. Como tem em algumas áreas do governo federal, né? Você entra ou contribuindo um pouco mais para o fundo de previdência, ou você entra optando pela questão da previdência pública, vamos imaginar assim, ou parte pública e parte privada, com algumas previdências privadas. Esse é o ideal. A questão dos fundos de previdência das prefeituras, Wellington, ele tem um problema ali no início. Você tem uma grande quantidade de pessoas que estão para se aposentar, só que quem está contribuindo com uma renda menor. E um detalhe interessante, está cada vez mais difícil você aplicar os recursos do fundo em determinados investimentos. Aumenta-se o risco, né, para ganhar um retorno maior em determinados investimentos para manter, vamos dizer assim, o nível ideal do fundo de previdência, dos fundos de previdência municipais. Marco, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e esperamos contar com você em outras oportunidades. Já que você é o nosso consultor aqui para assuntos econômicos. Ninguém faz uma análise melhor que ele, não é? Obrigada, Marco. Um abraço para você. Um caloroso dia. Para nós todos. Um abraço.